E se eu te dissesse que uma das mulheres mais influentes da história da moda nunca quis ser estilista? Quando pensamos em luxo, em alta costura, em marcas icônicas que dominam passarelas e definem tendências globais, imaginamos alguém obcecado por tecidos, cortes e estética desde cedo. Mas no caso da Prada, a história começa completamente fora desse padrão. Não estamos falando de uma jovem apaixonada por moda, e sim de uma mulher formada em ciência política, envolvida com teatro experimental e com ideias que, à primeira vista, não tinham nada a ver com o universo fashion. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão intrigante. Porque o mundo da moda sempre foi conhecido por seguir regras muito específicas. Padrões de beleza, conceitos de luxo, códigos visuais quase intocáveis. Mas e se alguém simplesmente ignorasse tudo isso? E se, em vez de seguir tendências, essa pessoa começasse a questionar o próprio significado de elegância, de desejo, de luxo? Antes de se tornar um dos maiores nomes da indústria da moda, Miuccia Prada observava o mundo de forma crítica, quase intelectual. Ela não estava interessada em criar roupas bonitas apenas por serem bonitas. Havia algo mais profundo ali, uma vontade de provocar, de desconstruir, de fazer as pessoas pensarem, e isso dentro de um mercado que sempre valorizou o óbvio e o glamouroso, era quase uma afronta. Mas aqui está o ponto que prende a atenção. Ela não começou do zero. A Prada já existia. Era uma loja tradicional, fundada em Milão, conhecida por vender malas e artigos de couro sofisticados. Um negócio familiar, respeitado, mas longe de ser o império global que conhecemos hoje. Não havia hype, não havia revolução, apenas tradição. E foi nesse cenário aparentemente comum que tudo começou a mudar. Imagine herdar uma marca com história, mas sem relevância global. Imagine ter nas mãos algo que poderia continuar exatamente como sempre foi, ou ser completamente transformado. A maioria das pessoas escolheria o caminho seguro, manter o legado, preservar o que já funciona, evitar riscos. Mas Miuccia não era a maioria das pessoas. O que ela estava prestes a fazer não só desafiaria o mercado de luxo, como também mudaria a forma como enxergamos a moda até hoje. E o mais curioso, a decisão que deu início a essa transformação foi baseada em algo que, na época, parecia totalmente errado, quase absurdo para os padrões da alta moda. E é exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. E antes de te mostrar qual foi essa decisão e por que ela parecia tão errada na época, deixa eu te fazer um convite rápido. Se você gosta de histórias que revelam o que realmente acontece por trás das grandes marcas de luxo, aquelas que vão além da estética e mostram estratégia, poder e visão, já aproveita para curtir esse vídeo. Isso me ajuda a entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e me permite trazer ainda mais histórias como essa. E me conta aqui nos comentários, você já teve a sensação de não se encaixar em um padrão, mas no fundo perceber que talvez isso fosse exatamente o seu diferencial? Porque a história da Prada gira muito em torno disso, e eu quero saber se você também já viveu algo parecido. E claro, se você quer entender como uma mulher completamente fora do padrão da moda conseguiu redefinir o conceito de luxo e influência no mundo inteiro, já se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir não é só sobre moda, é sobre visão, coragem e sobre enxergar valor onde ninguém mais consegue ver. Agora sim, vamos voltar para o momento em que tudo estava prestes a mudar. Porque quando Miuccia Prada tomou aquela decisão, ela não estava apenas criando um produto diferente, ela estava, sem perceber, iniciando uma ruptura que o mundo da moda nunca mais conseguiria ignorar. Ela não entrou no mundo da moda para seguir tendências, ela entrou para questionar tudo. Quando você olha hoje para a Prada, desfiles icônicos, campanhas sofisticadas, presença dominante no mercado de luxo,
Parece inevitável pensar que aquilo sempre foi planejado, quase como um destino. Mas a verdade é bem diferente disso. Não havia um plano claro, não havia um roteiro pronto. E muito menos aquela obsessão tradicional pelo universo fashion que a gente costuma ver nas grandes histórias da alta costura. O que existia era desconforto. Um desconforto com padrões, com expectativas, com a ideia de que luxo precisava ser algo previsível, bonito, desejável, da forma mais óbvia possível. E isso muda tudo, porque a maioria das marcas nasce tentando agradar, enquanto algumas poucas nascem para provocar. E Miuccia Prada estava muito mais próxima da provocação do que da aprovação. Antes mesmo de assumir qualquer protagonismo dentro da marca, ela já carregava uma visão de mundo que não combinava com vitrines tradicionais. Ela via a moda não apenas como estética, mas como linguagem, como um espaço onde ideias podiam ser expressas, onde comportamentos podiam ser questionados, onde até mesmo o conceito de beleza podia ser desconstruído. Agora pensa comigo. Isso, dentro de uma indústria construída sobre perfeição visual e desejo aspiracional, não era só diferente. Era quase um risco. Porque no mercado de luxo, especialmente naquela época, existia uma fórmula muito clara: exclusividade, sofisticação, beleza clássica. Era isso que vendia. Criava status, sustentava marcas por décadas, e qualquer coisa fora disso parecia um erro. Mas é exatamente aqui que a história começa a se afastar do comum. Enquanto outras marcas refinavam o que já funcionava, Miuccia começava a enxergar valor no que ninguém queria olhar. No estranho, no simples, no que não parecia digno de estar nas passarelas de Milão ou nas vitrines de uma marca de luxo. E isso não veio de um lugar de rebeldia vazia. Veio de uma inquietação real, quase visceral, de alguém que não se via representada naquele universo. Ao invés de se adaptar, começou a moldá-lo com sua própria visão. É aquele tipo de movimento que no início ninguém entende, que gera dúvida, estranhamento, até rejeição, porque desafia aquilo que as pessoas já aceitaram como verdade. E talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida, quando não quer seguir o caminho óbvio, mas também não sabe exatamente onde o seu próprio caminho vai dar. A diferença é que, no caso dela, essa escolha não ficou apenas no campo das ideias. Ela começou a se transformar em decisões concretas, e uma dessas decisões, talvez a mais inesperada de todas, foi justamente a que deu início a uma nova definição de luxo dentro da indústria da moda. Mas antes de entrar nesse momento específico, eu quero te propor uma coisa simples. Se essa forma de enxergar o mundo, mais questionadora, mais fora do padrão, faz sentido para você, comenta aqui embaixo uma palavra, diferente, só isso, porque essa palavra resume muito do que está por vir. E você vai entender exatamente por quê. E quanto mais você olha para a trajetória dela, mais percebe que nada ali seguia o roteiro clássico da moda de luxo, porque enquanto muitos nomes da alta costura crescem imersos em tecidos, ateliês e referências estéticas desde cedo, Miuccia Prada estava em um caminho completamente diferente. Ela estudava ciência política, mergulhava em debates sociais, questionava estruturas de poder e, ao mesmo tempo, se envolvia com teatro experimental. Um ambiente muito mais voltado à expressão, à ideia, à provocação do que à aparência. E isso não é um detalhe pequeno. Isso muda completamente a forma como alguém enxerga o mundo. Enquanto o mercado de luxo falava sobre beleza, status e desejo, ela estava pensando sobre comportamento, identidade, contradições humanas. Enquanto marcas buscavam agradar o olhar, ela estava interessada em provocar a mente. E é exatamente essa diferença que começa a construir algo único dentro da Prada. Agora, tenta imaginar esse choque de universos. De um lado, uma indústria altamente visual, onde tudo precisa ser impecável, aspiracional, quase intocável. Do outro,
Uma mulher que questiona padrões, que não se encaixa no perfil tradicional de estilista e que, no fundo, nem parecia querer fazer parte daquele jogo. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Aquele momento em que você percebe que está em um ambiente que não conversa com quem você realmente é, onde tudo parece certo para os outros, mas não faz sentido para você. Só que, ao invés de se afastar completamente, Miúcha fez algo muito mais interessante. Ela trouxe esse desconforto para dentro da própria estrutura da marca. E isso começa a mudar tudo. Porque a Prada não recebeu apenas uma nova líder, recebeu uma nova forma de pensar. Uma visão que não estava interessada em repetir o que já funcionava, mas em explorar o que ainda não tinha sido entendido. E isso, dentro da moda, é extremamente poderoso. Ela não queria criar apenas roupas ou acessórios de luxo. Ela queria criar significado. Queria que cada coleção, cada peça, cada decisão carregasse uma ideia por trás. Algo que fosse além do consumo, além da tendência, além do óbvio. E é aqui que a história ganha uma camada ainda mais profunda. Porque quando alguém com essa mentalidade entra em um negócio tradicional, duas coisas podem acontecer. Ou essa pessoa se adapta ao sistema, ou começa a transformar o sistema por dentro. E no caso da Prada, essa transformação não aconteceu de forma imediata, nem explosiva. Ela foi silenciosa, quase imperceptível no começo, mas carregava uma tensão crescente, como se algo estivesse sendo preparado nos bastidores, esperando o momento certo para aparecer. E esse momento estava mais próximo do que parecia. Mas antes disso se tornar visível para o mundo, existia uma base que precisava ser entendida. Algo que vinha muito antes de Miúcha, muito antes das passarelas, muito antes do conceito de marca global que conhecemos hoje. Porque, no fundo, tudo começou com uma pequena loja em Milão. E a história dessa origem carrega mais peso do que muita gente imagina. Se essa ideia de transformar o que parece não fazer sentido já mexeu com você, comenta aqui uma palavra: visão. Porque é exatamente isso que começa a separar quem segue o padrão de quem muda o jogo. Porque antes de se tornar um dos maiores nomes do mercado de luxo global, a Prada era, na essência, uma empresa familiar tradicional. Fundada em 1913 por Mário Prada, a marca começou como uma pequena loja em Milão, especializada em artigos de couro, malas de viagem e acessórios refinados. Era um negócio respeitado, sim, mas dentro de um universo muito específico, quase discreto, voltado para uma elite que valorizava qualidade e tradição acima de tudo. Não existia hype, não existia influência cultural, não existia esse domínio sobre tendências de moda que vemos hoje. Era luxo, mas um luxo silencioso. E isso é importante entender, porque muda completamente a percepção da história. A Prada não era uma potência esperando apenas a pessoa certa para brilhar. Ela era estável, tradicional e, de certa forma, limitada ao seu próprio modelo de negócio. Funcionava, mas não evoluía. Agora pensa no contraste disso com o que você conhece hoje. Desfiles impactantes, coleções conceituais, presença forte nas semanas de moda, influência direta no comportamento de consumo, no desejo, na estética contemporânea. É quase difícil imaginar que tudo isso veio de uma estrutura que, por décadas, seguiu praticamente o mesmo caminho. E é aí que entra um ponto que muita gente ignora. Transformar algo tradicional é muitas vezes mais difícil do que criar algo do zero. Porque quando você começa do zero, você tem liberdade. Mas quando você herda uma marca com história, com valores já definidos, com expectativas familiares e culturais, cada decisão carrega um peso muito maior. E foi exatamente isso que Miúcha encontrou. Ela não estava apenas assumindo um negócio, ela estava assumindo um legado. Um legado construído pelo avô, mantido ao longo dos anos, respeitado dentro de um certo nicho, mas que não dialogava com o mundo que estava surgindo. Um mundo onde a moda começava a se transformar em algo maior do que produto. Começava a se tornar linguagem,
identidade, posicionamento. E aqui surge uma tensão silenciosa que move toda essa história. Continuar exatamente como sempre foi, ou arriscar mudar tudo. Porque mudar não significava apenas inovar, significava questionar decisões do passado, desafiar expectativas e principalmente correr o risco de perder aquilo que já estava consolidado. E esse tipo de escolha não é confortável, principalmente quando você ainda está tentando entender o seu próprio lugar dentro daquele cenário. Porque no fundo, Miúcha ainda não era vista como uma figura da moda. Ela não carregava o prestígio técnico, nem o reconhecimento criativo que o mercado costuma exigir. O que ela tinha era visão, mas naquele momento isso ainda não era suficiente para convencer ninguém. E talvez você já tenha passado por algo parecido, quando você sabe que algo precisa mudar, mas tudo ao seu redor parece dizer para continuar igual. Só que, diferente da maioria das pessoas, ela não ignorou essa sensação. Ela começou a observar, questionar, desconstruir. E pouco a pouco foi se aproximando de uma decisão que não apenas mudaria o rumo da Prada, mas também colocaria o nome dela no centro de uma das maiores transformações da história da moda. E o mais interessante, essa decisão não veio de uma ideia grandiosa ou de um plano perfeitamente estruturado. Ela nasceu de algo simples, quase banal, algo que, naquele contexto, ninguém jamais associaria ao conceito de luxo. Mas foi exatamente isso que começou a virar o jogo. E quando esse momento finalmente chegou, não foi com aplausos. Foi com dúvida. Porque assumir o controle de uma marca tradicional, como a Prada, nos anos 70, não significava apenas ocupar um cargo. Significava tomar decisões que poderiam sustentar ou destruir tudo o que vinha sendo construído há décadas. E nesse ponto, Miúcha já entendia uma coisa muito clara. Continuar fazendo mais do mesmo não levaria a marca para lugar nenhum. Só que saber disso e agir sobre isso são coisas completamente diferentes. Imagina o peso de estar diante de um legado familiar, com uma reputação sólida, clientes fiéis e um modelo de negócio que, apesar de não ser revolucionário, funcionava. Não havia urgência externa, não havia pressão do mercado exigindo mudança imediata. Tudo parecia estável. E é exatamente esse tipo de estabilidade que mais engana. Porque por trás dela existia uma estagnação silenciosa. A Prada não estava crescendo, não estava inovando, não estava se posicionando dentro de um cenário que começava a se transformar rapidamente. Outras marcas começavam a surgir com propostas mais ousadas, mais conectadas com o comportamento, mais alinhadas com uma nova geração. E mesmo assim, a decisão de mudar ainda não era óbvia. Porque mudar significava correr riscos reais. Significava abrir mão da segurança, enfrentar críticas, lidar com rejeição, especialmente vindo de um mercado de luxo que sempre valorizou tradição e previsibilidade. Mas havia algo dentro dela que falava mais alto. Uma inquietação que não permitia aceitar aquele modelo como definitivo. Uma sensação de que a moda poderia ser mais, poderia dizer mais, poderia provocar mais. E essa sensação começou a se transformar em intenção. Só que aqui entra um detalhe essencial. Ela não tomou uma decisão impulsiva. Ela observou, testou, questionou, tentou entender até onde poderia ir sem romper completamente com a identidade da marca. Porque no fundo não se tratava de abandonar o passado, mas de reinterpretá-lo. Isso exige um tipo de coragem muito específico. Não é a coragem de fazer algo completamente novo, do zero. É a coragem de mexer em algo que já existe e que pode dar errado. E foi exatamente nesse ponto que ela começou a se aproximar de uma escolha que, para muitos, pareceria um erro estratégico. Algo que não combinava com luxo, que não fazia sentido dentro da alta moda, que não tinha valor aspiracional. Mas para ela fazia, porque não vinha de uma lógica de mercado, vinha de uma visão.
e talvez você já tenha vivido algo parecido, aquele momento em que uma ideia sua não parece fazer sentido para ninguém, mas ainda assim você sente que precisa seguir por esse caminho. A diferença é que, no caso da Prada, essa ideia não ficou guardada, ela saiu do campo das possibilidades e começou a tomar forma. E quando finalmente apareceu, não foi recebida como inovação. Foi vista como um erro, mas era exatamente esse erro que começaria a redefinir o que o mundo entende como luxo. E esse erro tinha nome, tinha forma e principalmente tinha um material que ninguém esperava ver no universo da alta moda. Nylon. Sim, o mesmo material associado a itens utilitários, mochilas simples, algo funcional, resistente, mas longe, muito longe do que o mercado de luxo considerava desejável. Enquanto outras marcas investiam em couro nobre, tecidos sofisticados e acabamentos impecáveis para transmitir status, Miuccia Prada decidiu olhar justamente para o oposto disso. E não foi por acaso. Ela enxergava algo ali que ia além da aparência. O nylon carregava uma estética diferente, mais crua, mais urbana, mais honesta. Não tentava parecer caro. E talvez fosse exatamente isso que o tornava interessante, porque no fundo ele quebrava uma das regras mais fortes da moda de luxo: a necessidade de ostentar valor. Agora pensa no impacto disso naquele momento. Uma marca tradicional, com histórico em artigos de couro refinados, de repente apresenta uma bolsa preta, minimalista, feita de um material considerado comum, sem logotipos exagerados, sem brilho, sem aquela tentativa óbvia de parecer luxuosa. Era quase como se dissesse: luxo não é sobre parecer caro. E isso confundiu as pessoas. No começo não houve euforia, não houve filas, não houve aquele reconhecimento imediato que normalmente acompanha grandes lançamentos. Pelo contrário, houve estranhamento, críticas, dúvidas, porque aquilo não se encaixava em nenhuma referência conhecida. Mas é exatamente aqui que algo começa a mudar. Porque aos poucos, aquela peça começa a chamar a atenção de um público muito específico. Pessoas que não estavam interessadas no luxo tradicional. Pessoas que buscavam algo diferente, mais discreto, mais inteligente, mais alinhado com uma identidade própria. E não com o que era esperado. E sem perceber, Miuccia estava criando um novo tipo de desejo. Um desejo que não vinha da ostentação, mas da diferenciação. A bolsa de nylon não gritava status, ela sugeria. Ela provocava uma pergunta silenciosa: quem usa isso? Está vendo algo que eu ainda não vi? E essa sensação é poderosa dentro do comportamento de consumo, porque ativa curiosidade, exclusividade e principalmente pertencimento a um grupo que enxerga além. E é aí que o jogo começa a virar. Porque o que parecia um erro começa lentamente a ganhar força. Não por agradar a maioria, mas por conquistar as pessoas certas. E dentro da moda, isso vale mais do que qualquer aprovação massiva. O mais interessante é que Miuccia não tentou corrigir o erro. Ela não voltou atrás. Não adaptou a ideia para torná-la mais aceitável. Ela manteve a visão. Apostou naquilo que fazia sentido para ela, mesmo sem validação imediata. E isso começa a construir algo muito maior do que um produto de sucesso. Começa a construir uma identidade, uma estética que não depende de aprovação, que não precisa seguir tendências, que não busca ser óbvia. E aos poucos, essa estética começa a se espalhar, influenciar, inspirar, até o ponto em que o mercado inteiro começa a prestar atenção. Mas o mais curioso é que aquilo ainda era só o começo, porque não se tratava apenas de um material diferente. Se tratava de uma nova forma de enxergar o que é bonito, o que é desejável, o que é luxo. E essa visão ainda iria evoluir de um jeito que ninguém estava preparado para entender. E foi nesse ponto que a Prada deixou de ser apenas uma marca com um produto diferente e começou a se tornar uma ideia. Porque depois do nylon, não dava mais para voltar atrás.
Aquilo não era só uma escolha isolada. Era um sinal claro de que algo novo estava sendo construído. Só que esse novo não seguia nenhuma referência conhecida. Não era glamuroso no sentido clássico, não era sedutor de forma óbvia. E ainda assim, começava a despertar um tipo de fascínio difícil de explicar. É aqui que nasce o que muitos chamam de ugly chic, o feio bonito. E antes que isso soe estranho, é justamente essa contradição que torna tudo tão poderoso. Porque Miúcha começou a explorar uma estética que não buscava agradar à primeira vista. Pelo contrário, ela criava desconforto, silhuetas inesperadas, combinações incomuns, cores que fugiam do padrão, peças que pareciam desafiar o próprio conceito de elegância. Era como se cada coleção fizesse uma pergunta ao invés de entregar uma resposta. Por que isso é considerado feio? Quem decidiu o que é bonito? E se o verdadeiro luxo estiver justamente no que ninguém entende de imediato? E isso muda completamente a lógica da moda, porque até então o objetivo era claro: criar desejo através da beleza. Mas a Prada começa a criar desejo através da curiosidade. A peça não te conquista de cara. Ela te intriga, te faz olhar duas vezes, te faz pensar. E quando algo te faz pensar, ele permanece. Esse tipo de construção é muito mais profundo. Não é sobre tendência passageira, é sobre percepção, é sobre treinar o olhar do público para enxergar valor onde antes não existia. E isso, dentro do mercado de luxo, é uma revolução silenciosa. Porque, de repente, usar Prada não era apenas sobre status, era sobre visão. Sobre mostrar que você entendia algo que nem todo mundo entendia ainda. Era quase como um código entre pessoas que compartilhavam uma forma diferente de enxergar o mundo. E isso cria um nível de conexão emocional muito mais forte do que qualquer logotipo poderia gerar. E o mais interessante é que essa estética não surgiu como estratégia de marketing. Ela veio de dentro, veio da forma como Miúcha enxergava o mundo, com todas as suas contradições, imperfeições e complexidades. Ela não estava tentando agradar, ela estava sendo coerente com a própria visão. E justamente por isso, começou a atrair pessoas que se identificavam com essa mesma inquietação. E talvez você já tenha sentido isso também. Quando algo aparentemente estranho começa a fazer sentido para você, mesmo que os outros ainda não entendam. Esse é o ponto onde a Prada começa a se diferenciar de verdade. Não como uma marca que segue tendências, mas como uma marca que cria novas formas de pensar o que é tendência. E aos poucos, essa forma de pensar começa a se espalhar, influenciar outras marcas, invadir passarelas, redefinir o que o mercado considera inovador. O que antes era visto como erro, agora começa a ser reinterpretado como vanguarda. Mas essa mudança não aconteceu sozinha. Por trás dela, existia uma construção muito mais estratégica, muito mais silenciosa, que começava a transformar a Prada em algo maior do que uma marca de moda, algo próximo de poder. E é exatamente isso que começa a se revelar a partir daqui. E quando essa estética começou a ganhar força, algo ainda mais estratégico começou a acontecer nos bastidores. Algo que muita gente não percebe quando olha apenas para as passarelas. Porque criar uma identidade forte é uma coisa, transformar isso em poder global é outra completamente diferente. E Miúcha Prada entendeu isso como poucos. Enquanto o mundo da moda começava a notar aquela estética provocativa, intelectual e fora do padrão, ela não ficou presa apenas ao impacto criativo. Ela começou a expandir, mas não de qualquer forma. Não era uma expansão agressiva, baseada apenas em crescimento rápido ou volume de vendas. Era uma expansão com intenção. Cada nova loja, cada desfile, cada coleção, tudo parecia seguir uma lógica muito bem pensada. A Prada não queria estar em todos os lugares, queria estar nos lugares certos.
aqueles que reforçassem sua imagem, seu posicionamento, sua autoridade dentro do mercado de luxo. E isso cria algo extremamente poderoso: presença com significado. Porque não se trata apenas de ser visto, se trata de como você é percebido. Ao mesmo tempo, surge um movimento que mostra ainda mais a profundidade dessa estratégia: a criação da Miu Miu. Uma segunda marca mais jovem, mais experimental, mais ousada, mas ainda carregando o DNA criativo de Miúcha. É como se ela criasse um espaço paralelo para explorar ideias sem limitar a identidade da Prada principal. E isso revela uma mente muito além do design. Revela alguém que entende de posicionamento, de narrativa, de construção de marca. Alguém que sabe que no mercado de luxo não basta ter um produto desejável. É preciso construir um universo ao redor dele. E esse universo começa a ganhar forma. A arquitetura das lojas pensada nos mínimos detalhes, colaborações estratégicas, desfiles que não eram apenas apresentações de coleção, mas experiências conceituais, tudo contribuindo para algo maior. Transformar a Prada em referência cultural, não apenas comercial. E é aqui que o poder começa a se consolidar. Porque quando uma marca deixa de vender apenas produtos e passa a influenciar comportamento, percepção e desejo, ela muda de nível. Ela deixa de competir apenas com outras marcas e começa a moldar o próprio mercado. E a Prada começou a fazer exatamente isso. De forma silenciosa, consistente, quase imperceptível para quem olhava de fora, mas extremamente clara para quem estava dentro da indústria. Aquele erro lá atrás já não era mais visto como erro. Aquela estética estranha já não era mais questionada da mesma forma. Agora, ela começava a ser estudada. E talvez esse seja o maior sinal de transformação, quando aquilo que antes era ignorado passa a ser referência. Mas por trás de toda essa construção, ainda existia algo que tornava tudo ainda mais singular. Algo que não podia ser copiado, replicado ou ensinado com facilidade. A mente por trás de tudo isso. Porque entender as decisões é importante, mas entender a forma de pensar que levou a essas decisões é o que realmente revela por que a Prada conseguiu ir tão longe. E é exatamente isso que começa a ficar ainda mais evidente a partir daqui. E quanto mais a Prada crescia, mais ficava claro que aquilo não era apenas resultado de boas decisões estratégicas. Era reflexo direto de uma forma de pensar completamente diferente. Porque no fundo Miúcha nunca foi só uma designer. Ela sempre foi uma observadora do mundo. Alguém que enxerga padrões de comportamento, tensões sociais, mudanças culturais e traduz tudo isso em moda. E isso coloca a Prada em um lugar muito específico dentro do mercado de luxo. Não como uma marca que reage às tendências, mas como uma marca que antecipa e muitas vezes provoca essas mudanças. E isso é raro, muito raro, porque a maioria das marcas está ocupada tentando prever o que vai vender. Já a Miúcha parecia mais interessada em entender o que as pessoas ainda nem sabiam que queriam. E isso muda completamente o jogo. As coleções da Prada começam a carregar mensagens, às vezes sutis, às vezes desconfortáveis, mas sempre presentes. Questões sobre feminilidade, poder, identidade, consumo, contradições modernas. Não era só sobre roupa, era sobre posicionamento. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente demorou a entender. Porque não era imediato, não era sobre olhar e gostar. Era sobre olhar, estranhar, pensar e só depois talvez se conectar. E esse processo cria um tipo de relação muito mais profunda com a marca. Não é consumo impulsivo, é identificação. E isso fortalece tudo. Quando alguém se identifica com a visão por trás de uma marca, aquilo deixa de ser apenas estética e vira extensão de quem a pessoa é. A Prada construiu isso de forma quase invisível, sem depender de exageros, sem precisar gritar. Era tudo muito mais intelectual do que emocional à primeira vista, mas no fundo
tocava em algo extremamente humano. O desejo de ser diferente, de não seguir o óbvio, de enxergar além. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez você esteja entendendo por que a Prada nunca foi apenas sobre luxo tradicional. Nunca foi sobre competir com outras marcas em termos de beleza clássica ou status evidente. Era sobre outra coisa, sobre visão, sobre coragem de não agradar todo mundo, sobre sustentar uma ideia mesmo quando ela não é compreendida de imediato. E isso não se ensina facilmente, não se copia, não se replica em massa, porque vem de dentro. Da forma como Miúcha interpreta o mundo, filtra referências, conecta ideias e transforma tudo isso em algo tangível, algo que você pode ver, usar, sentir, mesmo que não consiga explicar completamente. E é exatamente isso que começa a elevar a Prada a um outro nível. Um nível onde a influência não está apenas nas passarelas, mas no pensamento da indústria inteira. Onde outras marcas começam, consciente ou inconscientemente, a seguir caminhos que ela ajudou a abrir. Mas quando isso acontece, quando uma marca deixa de seguir e passa a liderar, o impacto vai muito além do que aparece nas coleções. Ele começa a redesenhar o próprio conceito de luxo no mundo moderno. E é aí que a história entra em um território ainda maior. E quando essa influência começa a se espalhar de verdade, o impacto deixa de ser silencioso e passa a ser impossível de ignorar. Porque a Prada não estava apenas criando coleções diferentes. Ela estava mudando o comportamento de toda uma indústria. Aquilo que antes era visto como estranho, conceitual demais ou até antiestético, começa a aparecer pouco a pouco em outras marcas. Elementos que antes causavam dúvida agora começam a ser reinterpretados como inovação. E isso é um sinal muito claro de liderança. Porque no mercado de luxo, copiar não é apenas replicar, é reconhecer, mesmo que indiretamente, quem está ditando o novo padrão. E a Prada começou a ocupar exatamente esse lugar. De repente, o minimalismo ganhou força. O discreto passou a ser sofisticado. O intelectual virou desejável. Aquela ideia de que luxo precisava ser chamativo começou a perder espaço para algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. O luxo silencioso, mas não aquele silêncio vazio, e sim um silêncio carregado de significado. Um silêncio que comunica status sem precisar provar. Que sugere, em vez de afirmar, que atrai pela complexidade, não pela obviedade. E isso transforma completamente a forma como as pessoas consomem moda, porque o desejo muda. Ele deixa de ser guiado apenas pelo que é bonito ou caro, e passa a ser guiado pelo que faz sentido dentro de uma identidade. As pessoas começam a buscar marcas que representem quem elas são, ou quem elas querem ser. E a Prada, nesse ponto, já não estava vendendo produtos. Estava vendendo uma forma de pensar. E isso cria um tipo de influência que vai muito além da passarela. Ela começa a aparecer na cultura, na forma como outras marcas se posicionam, na maneira como o próprio conceito de tendência é construído. Porque quando uma marca consegue mudar o olhar do público, ela não precisa mais correr atrás do que está em alta. Ela se torna o motivo pelo qual algo entra em alta. E talvez o mais impressionante de tudo isso seja a consistência. Porque não foi uma mudança pontual. Não foi um momento específico de sucesso. Foi uma construção contínua, sustentada ao longo dos anos, baseada em uma visão que nunca tentou se adaptar completamente ao que o mercado esperava. E isso é raro, muito raro. Principalmente em um ambiente tão competitivo, onde a pressão por relevância constante pode fazer qualquer marca perder a própria essência. Mas a Prada não perdeu. Pelo contrário, ela fortaleceu ainda mais aquilo que a tornava diferente. E é exatamente por isso que hoje, quando falamos de moda de luxo, de influência, de posicionamento, é impossível não reconhecer o impacto que essa transformação gerou.
Mesmo que muitas pessoas não percebam de forma consciente, elas estão sendo influenciadas por esse novo olhar. Um olhar que começou lá atrás, com uma decisão considerada errada e que aos poucos foi redesenhando tudo ao redor. Mas talvez a parte mais interessante dessa história não esteja apenas no que foi construído, e sim no que permanece até hoje. Porque marcas vêm e vão, tendências surgem e desaparecem. O mercado muda, o comportamento muda, o conceito de luxo evolui constantemente. Mas algumas poucas figuras conseguem atravessar tudo isso sem perder relevância. E é exatamente aqui que a história da Prada ganha sua camada final. E é aqui que tudo se conecta de uma forma que pouca gente percebe à primeira vista. Não estamos falando apenas de uma marca que cresceu, inovou e se consolidou no mercado de luxo. Estamos falando de alguém que conseguiu permanecer relevante mesmo quando o mundo ao redor mudou completamente. E isso talvez seja o maior feito de Miuccia Prada. Décadas se passaram, novas gerações surgiram. O comportamento do consumidor evoluiu. O digital transformou a forma como consumimos moda. Novas marcas apareceram com propostas disruptivas e ainda assim a Prada continua ali. Não como uma lembrança do passado, mas como uma presença ativa, influente, atual. E isso não acontece por acaso. A maioria das marcas, quando alcança o sucesso, tenta proteger o que já deu certo. Repete fórmulas, evita riscos, joga seguro. Mas a Prada nunca foi sobre jogar seguro. Mesmo depois de conquistar reconhecimento global, ela continuou questionando, experimentando, provocando, como se ainda tivesse algo a provar, ou talvez algo a explorar. E isso mantém a marca viva, porque relevância não vem apenas de história, vem de movimento. Vem da capacidade de continuar gerando conversa, de continuar sendo interpretada, de continuar despertando curiosidade. E a Prada nunca deixou de fazer isso. Ela evolui sem perder essência. E isso é um equilíbrio extremamente difícil, porque mudar demais pode fazer uma marca perder identidade, mas não mudar o suficiente pode torná-la irrelevante. E o que Miuccia construiu foi exatamente esse ponto de tensão, onde tradição e inovação coexistem, onde o passado não limita o futuro, mas também não é descartado. E talvez seja por isso que a Prada nunca dependeu apenas de tendências. Porque ela não foi construída para seguir o tempo, mas para dialogar com ele. E quando você olha para toda essa trajetória, da jovem que não queria ser estilista, à mulher que redefiniu o conceito de luxo, começa a ficar claro que o verdadeiro impacto não está apenas nas roupas, nas bolsas ou nos desfiles. Está na forma como ela ensinou o mundo a enxergar valor de maneira diferente, a questionar o óbvio, a encontrar beleza no inesperado e, principalmente, a entender que, às vezes, aquilo que não se encaixa é exatamente o que tem o potencial de mudar tudo. Agora me conta uma coisa. Depois de tudo isso que você ouviu, comenta aqui embaixo uma frase simples. O diferente também é poderoso. Porque se essa história mostrou alguma coisa, é que não seguir o padrão pode ser justamente o que te coloca à frente dele. E se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que essa não é apenas uma história sobre moda. É sobre visão. Se você chegou até aqui, é porque essa história não passou batida por você. Em algum nível, você sentiu algo. Talvez tenha sido aquela sensação de não se encaixar. Talvez a vontade de fazer diferente. Ou talvez a percepção de que você não precisa seguir o padrão para construir algo grande. E se isso fez sentido para você, então esse canal é o seu lugar. Se inscreve agora, porque aqui a gente não fala só de moda, luxo ou grandes marcas. A gente fala de visão, estratégia, comportamento e das ideias que realmente mudam o jogo, por dentro e por fora. E eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Comenta aqui embaixo. O diferente também é poderoso.
Quero ver quantas pessoas realmente entenderam o que essa história quis dizer. Deixa o like nesse vídeo também. Isso ajuda muito mais do que parece e faz com que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você quer continuar nessa linha de raciocínio, já clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, porque ele vai te mostrar um outro lado desse mesmo jogo que quase ninguém percebe.